Olá, tudo bem com vocês? Que bom a gente estar junto nessa tarde de sábado tão gostosa, maravilhosa e com gente tão boa por perto, não é verdade? Meu nome é Luiz, eu sou pastor aqui na Associação Paulista Leste, estou muito feliz de estar com vocês. A gente cuida aqui da área de família e eu também estou na companhia do pastor Josemar. Pastor Josemar, uma boa tarde para você também. Oi, boa tarde, pastor Luiz, que alegria estar aqui com você também. Esse sábado à tarde vai ser maravilhoso, né? Estamos tendo esses momentos para tratarmos sobre família e eu quero mandar um abraço aqui para todo o pessoal que está assistindo a gente, especial da nossa associação aqui Paulista Sudoeste, né? E todos sejam abençoados esta tarde aqui, tá bom? Pastor Luiz, nós temos também aqui conosco um pessoal muito querido, né? Eu quero apresentar também aqui o pastor Carlos Campitelli. Ele é nosso líder de jovens para toda a nossa divisão sul-americana. Pastor Campitelli, muito obrigado por seu carinho estar aqui com a gente, tá bom? Pastor Campitelli está acompanhado hoje, muito bem acompanhado hoje, né? Por sua esposa, a doutora Lisley Freire. Ela é psicóloga, se formou também em nossa universidade lá na Argentina. Doutora Lisley, muito obrigado por seu carinho também de estar aqui com a gente, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos a essa tarde especial em família. Alegria nossa, obrigado pelo convite. E bom, estamos em família, mesmo estando aqui divididos, não é porque a gente está dividido como casal, viu, gente? Ela está no seu consultório e eu estou aqui no meu espaço jovem que temos aqui em casa. Obrigado pelo convite, vai ser muito bom estarmos juntos e bater esse papo tão legal. Para mim também é uma alegria estar com vocês e falar de uma coisa assim tão importante na minha vida, que foi desenvolvido, foi aprendido a partir de erros e acertos. Então, compartilhar um pouquinho do que eu sei vai ser um prazer. Olha que coisa boa, viu? Nós estamos aqui para falar sobre namoro e sexo, né? São dois temas aí que realmente estão, assim, na vida da garotada, de quem está começando esse momento de relacionamentos e que está iniciando aí numa jornada, e que eu vou falar para vocês, que eu acho que é uma dádiva de Deus, umas coisas tão preciosas que Deus dá para a gente, que é a oportunidade da gente se relacionar saudavelmente com alguém que a gente pode fazer planos para viver uma vida juntos. Então, eu entendo que é importante, é legal, é precioso falar sobre isso, porque conselhos nessa hora nunca são demais também. E eu acredito que tanto a palavra de Deus, tanto o Espírito de Profecia, quanto a experiência de cada um, que nós vamos agora também conversar um pouquinho, aproveitando até o casal, né? O pastor Campitelli, a doutora Lisa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que a gente vai ser, assim, muitíssimo abençoado. Então, você que está assistindo a gente de casa, se ajeite na poltrona, tá certo? Pegue uma aguinha, sente aí, tranquilo. Se quiser fazer uma pipoca, já deixa tudo pronto. Mas a ideia é que você se prepare para a gente, então, nessa hora, se aproveitar e se apropriar de um conteúdo muito legal. Como talvez aqui um start para o nosso assunto, vamos falar um pouquinho sobre essa ideia do namoro, namorar, né? A gente está vivendo hoje dentro de um mundo que mistura de tudo, né? Tem de tudo sendo misturado hoje. A mídia, ela é poderosa e tem de tudo por lá. E a gente falar de namoro hoje, parece que a gente está redundando em cima de um assunto que é uma coisa tão comum, tão normal para todo mundo. Pastor Campitelli, fala para a gente um pouquinho sobre essa ideia do namoro. Há espaço para o namoro na vida do cristão? Como é que a gente poderia interpretar esse tema, a importância dele dentro da vida dessa juventude maravilhosa, que está numa das melhores fases da vida? Como é que é isso? Bom, namorar é bom demais, né? Eu já estou namorando há mais de 18 anos. Todo dia namoro essa mulher fantástica que está aí participando da nossa live. Na verdade, namoro é de Deus. Namoro é de Deus. Porque Deus criou os relacionamentos, nos criou seres interpessoais que a gente precisa crescer um com o outro. E além das amizades, Deus estabeleceu, claro, o casamento entre um homem e uma mulher. E quando a gente se aproxima a querer ou entender ou buscar esse ideal de família, você vai passar por a etapa do namoro, né? E namoro é como nem emprego, né? Vaga tem,
vaga tem. Só falta gente qualificada para ocupar o cargo, né? Então, essa é a questão, né? E nós vivemos uma etapa, uma geração bastante interessante, que é a geração do fast food, né? Também essa mesma geração do fast food é a mesma geração do fast sex. E a aproximação que vai olhar para o namoro, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, parece que morar junto, por exemplo. Já vou além, morar junto tornar-se preferível a casar. E então, nem falar de namorar, gostei, ponto final, né? A monogamia virou monotonia, o poliamor é a nova estrada para a liberdade da incompatibilidade, já virou desculpa, qualquer coisa mais comum. Cansei de você, não quero mais experimentar, quero outra pessoa. E nessa etapa da vida e do mundo que a gente está vivendo, de relacionamentos descartáveis, nós vemos qual o plano de Deus que está tão oposto ao que às vezes a onda vai levando, né? Então aí é importante entender por que quero namorar, para que quero namorar. Claro que é um princípio de Deus. Deus quer isso para seus filhos porque nos fez desse jeito, né? E doutora Lisley, por que essa fase ela é tão importante para que as pessoas, aqueles jovens que estão começando seus relacionamentos, vivam isso e da melhor maneira possível? Quais seriam aí as implicações, isso até para o futuro deles? Como é que a gente pode pensar a respeito disso aí? Interessante que enquanto eu ouvia meu marido falando, eu pensei numa coisa. Estatisticamente, você já teve a sensação que as crianças de 15 anos hoje são diferentes de quando a gente tinha 15 anos? O que aconteceu com as gerações? Parece que o amadurecimento ele foi demorado, né? Então, estatisticamente, por exemplo, hoje, a idade das noivas é de 30 anos, dos noivos de 32. O que acontecia lá atrás com os nossos pais, nossos avós? Se casavam muito mais cedo, tinham filhos muito mais cedo. Mas hoje, por causa desse delay no amadurecimento, é como que há um despreparo e há mais chance de fracasso se você se casa muito cedo. Então, tudo foi levando a que as pessoas se casassem mais tarde. E por que é tão importante? Por que é tão importante conhecer? Porque o sucesso ou o fracasso do relacionamento matrimonial, do relacionamento conjugal, depende muito desse espaço de conhecimento. Mas sabe uma coisa interessante? Não se trata tanto dos personagens envolvidos. Não se trata dele ou dela. Se trata da história, da bagagem que eles trazem. Eu queria falar uma coisinha para você interessante, que há dois aspectos fundamentais na escolha, né, do cônjuge. Um deles é o vínculo interno, que a gente chama de emocional, e o vínculo externo é a funcionalidade. Então, há casais que eles são super apaixonados, super queridinhos, mas eles brigam por tudo. É como que eles não funcionam na hora de contas, de você deixou a toalha, isso e aquilo. E eu fico imaginando namoro, você não me ligou, você isso. Eu nem sei como que é hoje em dia, né? Tudo com as redes sociais, eu fico imaginando curiosamente nessa pandemia como é que se desenvolveram os namoros por aí. Mas o relacionamento que permanece, e muitas vezes é o que a gente observou dos nossos avós no passado, é onde o vínculo interno emocional ele era mais forte. É isso que faz manter o casamento. É por isso que muitos a gente vê que... Por que vive entre tapas e beijos? É porque o vínculo emocional é muito mais forte. Agora, o que está por trás de tudo isso? E eu vou contar um exemplo. Quando você conhece alguém, a gente tem algumas necessidades. A gente tem uma listinha. Você já deve ter escutado histórias de pessoas que chegaram com uma lista de requisitos para conhecer o cônjuge. Eu tive a minha. A minha lista ela não tinha um rosto, ela tinha características realmente assim pessoais que eu precisava. E eu me emociono de pensar naquele momento que quando eu conheci meu marido, eu não estou acreditando que eu vou
completar, que eu vou ticar algumas dessas coisas da lista, porque parecia difícil de acontecer. Há certos momentos que a gente fica desacreditado. Mas o que a gente traz? A gente traz as nossas necessidades. Por exemplo, uma menina, ela não se sentiu protegida pelo pai. O que ela busca? Escrever uma história diferente da que ela teve na família. Então, ela vai com o radar dela, olhando para todos os rapazes, quem vai me dar proteção? É isso que eu preciso. Aí vem um rapaz que oferece, por exemplo, uma cadeira para ela se sentar. Aí ela fala assim, opa, esse é protetor. O cara ofereceu, na verdade, porque ele estava cansado de ficar sentado e queria dar uma volta, mas ela leu como protetor, então ela foi lá e ticou. De repente está ali com a amiga dela, por exemplo, não sei, no acampamento aí da igreja, e o rapaz se aproxima e fala, olha, vocês querem alguma coisa para tomar? Eu vou buscar para vocês. Nossa, ele é protetor, ele cuida. Mais um ponto, esse é o cara. É ele que Deus me deu, é essa pessoa que eu preciso. Ele só foi porque às vezes ele estava cansado de ficar ali, ele queria dar uma volta para ver a outra menina que passou. Eu estou aqui construindo, tá? Eu estou aqui construindo uma história. Só que o que ela fez? Ela colocou como atendeu as minhas expectativas. Quando ela fala com a amiga, fala assim, olha, eu achei, é esse o cara. As necessidades emocionais da amiga eram diferentes. Por exemplo, ela queria autonomia, porque a família foi muito possessiva, minou as escolhas dela, autonomia. Assim, aquele cara é muito possessivo, tá toda hora, não desgruda, oferece água, oferece cadeira, não. O que aconteceu? Qual que é o problema? É o rapaz? É a moça? Não, são as necessidades que nós trazemos. Então, pensa agora vocês. Faça um filme na cabeça de vocês, tentem entender que dinâmica que foi funcionando para o relacionamento que vocês têm hoje com seu cônjuge e com os relacionamentos que vocês observaram na família. Então, pensar que a necessidade que a gente tem é o que a gente leva para escolher um cônjuge. Um ponto, tá? Mas a gente pode ir falando mais sobre isso a partir da nossa conversa. Sim, e eu fico pensando aqui, eu e o pastor Josemar conversávamos um pouco, até mesmo antes do nosso programa começar, que foi sobre justamente essa questão de que em algum momento a gente tem que escolher, né, pastor Josemar? A gente tem que escolher, porque embora, né, a gente tenha realmente assim, hoje a gente percebe que as opções, elas estão vindo muito também pelo esse mundo da mídia social, né? A gente tem aí uma exposição incrível, as pessoas hoje vão procurar, às vezes, o namorado, e elas vão pesquisar o Facebook, pesquisar o Instagram, vão pesquisar a rede social, o que a pessoa produz, para poder entender se posta, quais são os gostos e tal. Mas aonde fica também a questão das orientações que a Bíblia pode nos dar, que Deus poderia trazer para nós nessa hora, pastor Campitelli, que a gente precisa dizer, eu entendo que aqui está a vontade, aqui está a voz de Deus, aqui está a percepção. Como é que a gente poderia comentar um pouco sobre isso, para dar luz para quem aí, nesse momento, está falando assim, bem, eu preciso namorar, eu preciso ter alguém, e eu preciso de me encontrar. Então, quem seria a pessoa que eu vou abordar, ou que eu vou pesquisar nas redes sociais? É todo um processo, né? Quem já passou por isso é toda uma aventura, né? E quando a gente pensa de que tipo de pessoa, na verdade, deveria também eu me fazer que tipo de pessoa sou eu, porque tem a ver com autoconhecimento, né? Primeiro você precisa saber quem é você, o que você requer, o que você deseja, quais são os seus sonhos, tudo bem. E agora, eu vou comparar com o que Deus quer também para a minha vida, né? Como um jovem em geral. Às vezes eu não tenho uma cartilha do que Deus necessariamente quer para Carlos Campitelli, mas sim, como criador, ele deixou já fundamentado a sua vontade, seus princípios bíblicos.
E a maneira mais clara de você buscar entender o que Deus quer para você é você passando tempo com Ele, se afirmando na palavra de Deus, passando tempo em oração. Inclusive, tem um conselho do Espírito de Profecia. Ellen White, como profetisa do Senhor, nos traz exemplos. Diz: você quer buscar uma pessoa para o resto da sua vida? Ore, ore e ore. Diz assim repetidamente, tipo, ore muito. Se você orava 1 hora, então ore 2, para que Deus possa apresentar ou possa, de alguma maneira, veicular, articular, que esse encontro seja por parte dele. E você, cada vez que se aproxima mais a Deus, melhor você vai conhecer a sua vontade e seus princípios que são eternos. Outro aspecto importantíssimo é o conselho dos pais. Se teus pais são tementes a Deus, é importante você também perguntar, ter um diálogo aberto, porque eles, depois de Deus, são as pessoas que melhor te conhecem e que querem o melhor para você. Então, eles que vão dizer assim: olha, eu acho que para você, uma pessoa que tenha isso, aquilo, e aí vai também aconselhando e você se sente também contido nesse aspecto. É interessante que Ellen White fala também do aspecto na hora da escolha, né? Os que pretendem namorar ou casar, precisa avaliar todo o sentimento e observar todo o traço de caráter naquela pessoa que eu pretendo estar ou conhecer melhor, ou namorar ou casar, né? Então, preciso avaliar: é temente a Deus? Vamos andar pelo mesmo caminho? Vamos puxar juntos? Ou somos tão diferentes até da perspectiva religiosa que, afinal, a gente não vai num ponto final em conjunto? Já vai começar com problema porque são muito diferentes. Essa questão que, por exemplo, que os opostos se atraem é um princípio interessante. Geralmente é assim, mas não necessariamente é uma regra isso aí. Porque pode você, em questão de maneiras de ser bastante diferente, mas em muitos pontos você tem que concordar, senão vai ser uma discussão eterna. Então, também tem esse princípio na hora de você escolher, né? E sabem que, meninas, meninos, seu príncipe, a sua princesa, vem de uma oração, não de uma cantada. É mais por uma oração que de uma cantada. E você precisa namorar quando você estiver preparado para isso, e não quando você estiver carente. Porque as pessoas às vezes namoram por carência. Então está confundindo para que é o amor do preparo no namoro para o casamento. A carência faz você enxergar flores onde só existem espinhos. A carência faz você aceitar muito menos do que você imagina. Ou seja, vai caindo o nível daquilo que Deus preparou para você, porque por carência, porque eu preciso, porque eu quero, porque eu necessito, eu desejo. A carência faz que você desejar ter a seu lado a companhia que às vezes não serve para você. E essa às vezes também é a tragédia de uma geração que se impressiona pelo olhar e pelo querer. Se impressiona pelo gostar mais do que o que Deus gosta para a tua vida. E essa tragédia de uma geração que tem muita gente que prefere um corpo bonito e uma alma feia. Porque sabem o quê? A beleza é o que se vê de uma pessoa quando você fecha os olhos. Não quando você tem os olhos abertos. Então você não pode colocar o estético acima do ético. Primeiro é Deus. Primeiro a ética. Primeiro a moral. Primeiro o caráter. E depois vem o restante. E um detalhe aqui, e vocês podem comentar também, maquiagem, gente, sai com água. Sai com água. Cabelo preto fica branco, né, amor? Vai ficando branco. E aí tem que botar recurso, né? Rostinho bonitinho, envelhece. Mas o caráter permanece. Aquilo que entra pelos olhos vai sair pelos atos. Então, se você não tem um plano claro para a tua vida, então você não pode perder tempo com uma pessoa que no presente, se não tem um plano do futuro sobre sua vida, sobre o seu futuro, sobre o que. E se não vai iluminar, então elimine isso aí. Passa para outro, vai em frente. Ah, mas está tão escasso, está tão difícil. Você não pode se diminuir para caber na vida de alguém. E sabem que mulheres, especialmente,
Mulheres, escutem aqui. Homem de verdade não é o que pega várias mulheres, mas o que abre mão de várias mulheres para valorizar você. Então, pela carência ou pela necessidade de não querer ficar sozinho, as pessoas às vezes fazem maus escolhas. Então, esses são alguns conselhos para você observar e ver como você pode tomar as melhores decisões, mas sempre com um embasamento bíblico e buscando o caráter, que isso permanece para sempre, né? Eu creio que foi bem explicado aqui, o pastor é maravilhoso, né, dessas instruções para nós, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho a doutora Lisley, porque quando ela falou de lista, pastor Campitelli, a minha esposa também me disse que fez uma lista, pastor Luiz, né? E tinha 13 itens na lista. Já pensou? Acho que é coisa de mulher esse negócio de fazer lista, né? Mas eu creio que uma ticada a gente já podia dar na lista, né? Deve ser cristão, não é isso, pastor, que o senhor falou, né? A orientação é essa. Alguém que vai trilhar o mesmo caminho com a gente, nos ajudar a ir para o céu. Isso é muito legal. Doutora Lisley, que mais dessa lista aí? A senhora já iniciou para a gente, né? Falando a respeito disso. O que mais você poderia acrescentar para a gente aí, doutora? Eu acho que uma coisa que nossas mães falavam, não sei se falavam só para as meninas, não sei se chegou a falar para vocês, homens, mas aquela coisa de como que ele trata a sua mãe. E eu englobaria para como é que o cônjuge, como é que essa pessoa trata os familiares, com respeito, os avós, né? Com respeito, com carinho, com bondade. Isso eu acho fundamental. Porque se a família é importante, se é uma pessoa que valida, que dá crédito, que realmente percebe como importante a família, é uma pessoa para a gente levar em consideração na nossa lista, né? Mas eu queria só voltar um pouquinho no que meu marido falou, fiquei pensando nas diferenças, né? Por que a gente escolhe diferente? Ora, se eu sou quieta e meu marido sabe disso, ele pode falar para não sei quantas mil pessoas de boa. Eu fico mais confortável onde? Aqui, com uma pessoa, com o meu paciente. Então, é óbvio que aí eu só coloquei um exemplo de que há uma diferença, assim, eu sou mais quieta, ele fala mais, a gente vai articulando e tal. Mas pode haver momentos que o que chamou a atenção no começo, a diferença, ela se torna um problema. Porque há momentos que eu quero falar, por exemplo, e se ele não estiver pronto para ouvir? Porque ele é quem fala mais. Vocês percebem, de repente acontece com... Por que aquela pessoa que a gente achava incrível, príncipe, princesa, de repente vira sapo? A gente não soube ajustar o que chamou a atenção no começo, que às vezes pode se tornar um problema depois. Então, um aspecto muito fundamental também é entender que os objetivos semelhantes são os que amortecem o impacto da diferença, porque fatalmente as coisas que vamos reclamar depois são coisas que no começo eram aquilo que nos deslumbraram, aquelas coisas que fizeram a gente se sentir completo. Nossa, agora finalmente sim somos um. E o grande ponto para você se relacionar com alguém é primeiro se conhecer, primeiro resolver os nós que existem, porque só assim você pode ser inteiro para se relacionar com outro inteiro e a partir daí ter um terceiro, um relacionamento, trazendo Deus para estar junto. Como somos pessoas imperfeitas, a gente entra também com os nossos problemas. Isso tem que ser tem que ter muita assim bondade, generosidade para entender o tempo do outro. Por que ele age dessa maneira? Porque nós somos imperfeitos. Então, pensar na importância da diferença e como isso pode se complementar é muito importante. Eu vou falar, tem alguns pontos
que fazem que os casamentos eles se dissolvam, né? E um deles é dinheiro, é a parte econômica. Só que, gente, quem avaliou isso antes de casar? Quando a gente está namorando e está apaixonado, tudo é muito misturado, a gente acha que é uma coisa assim incrível. A paixão, ela vem, mostra o outro como se fosse uma fusão. E é o amor, quando ele é estabelecido, que permite a gente conhecer as diferenças. Por isso que a gente tem que namorar, para conhecer. A gente passa muito tempo da nossa vida se preparando nas nossas profissões, mas pouco tempo aprendendo a ser cônjuge, a conviver dentro de um relacionamento a dois. Coloquei aí mais um. As finanças. Doutora, quanta tem coisa, mais. né? Você quer falar mais, amor? Não, e veja bem, eu tô te ouvindo, e cada coisa que o pastor Campitelli falou um pouquinho antes, está falando agora, nossa, mas tá me passando um filme na cabeça de tantas coisas, assim. A fase, assim, eu comecei a namorar a minha esposa, nós éramos ali adolescentes. E que fase, né? Que momento, que fase da vida. Hoje eu olho assim para trás, eu fico pensando, nossa, teve uma fração ali de tempo. Eu não sei especificar isso tecnicamente, talvez a doutora pudesse, enfim, mas eu não sei especificar tecnicamente, mas tem uma época, é uma coisa interessantíssima, que quando a gente para poder avaliar as coisas que se passaram, nossa, que fase! Cada decisão, cada momento, cada sentimento, cada coisa que você está construindo e que você vai carregar para o resto da vida. Você vai levar pela vida inteira algumas coisas que são construídas exatamente dentro daquele mundo, daquele período. A gente está falando de profissão, a gente está falando das nossas convicções, nós estamos falando também da questão do relacionamento. E eu quero me apropriar justamente aqui de um fio só desse bolo todo, que é quando nós estamos nessa fase de descobertas, tudo é uma sensação muito explosiva, é uma coisa assim, é incrível. O que você sente é uma coisa que você quer perseguir de todo jeito. Se alguma sensação boa, alguma descoberta aconteceu, você quer partir para cima daquilo e você quer mais. E aí vem um ponto que agora eu digo aqui. Nessa hora, dentro do namoro, a mãozinha costuma ter costuma explorar, muitas vezes, lugares que não sejam os melhores ou os apropriados para este momento do relacionamento. E aí a gente lida agora com uma outra coisa que tem causado crise na vida de muita gente. Eu digo isso porque nós sabemos, há algumas meninas que não conseguem dizer não com medo de perder. Há alguns rapazes que precisam avançar para dar satisfação aos seus próprios colegas. E aí fica aquela questão, o namoro precisa existir no meio dessa explosão de sentimentos, no meio dessa curiosidade que não para, no meio dessas sensações que parecem que o indivíduo quer cada dia mais um pouquinho descobrir até onde vai. E pastor Campitelli, chega o momento em que a gente tem que trazer conselhos espirituais, para a gente poder ajudar essa turma, que muitas vezes a mão não consegue prender a própria mão, e a gente precisa realmente falar alguma coisa para eles. Diz aí, qual o teu conselho para essa turma que vive à vontade, mas talvez já vive até a prática de estar, talvez, passando de alguns limites dentro do namoro? Bom, é sempre apropriado falar sobre isso, porque um namoro, Deus nos fez seres sexuais, então vai sempre ou terminar ou começar um diálogo num namoro ou num casamento com as questões sexuais, né? Não é à toa que é um grande presente que Deus deixou para o matrimônio e é o maior presente praticamente que Satanás ataca de diversas maneiras. Ele tem todo uma artilharia pesadíssima para cair em cima disso, porque se sabe que enfraqueceu aquilo, porque a sexualidade não tem a ver somente com a relação sexual, é comunicação, é intimidade, é amor envolvido, é sensibilidade, bom, vários assuntos, né? Mas algo que eu paro para pensar, e eu digo para os jovens, você precisa pôr os neurônios acima dos hormônios, né? Esse é o equilíbrio que tem que estar, né?
Para muita coisa, você precisa ser agora mais racional que emocional. E realmente, isso é uma construção a partir do caráter da pessoa, né? E meninas ou meninos, se um homem está interessado no seu corpo, ele não vai cuidar de seu coração. Então, você precisa colocar os limites necessários a partir de isso que você, às vezes, a vontade vai vir, isso é natural, todo mundo passou por isso, e pense que o errado, na verdade, nunca será meio certo. Então, os limites têm que ser colocados, tem que ser conversado, inclusive, quando você está namorando, né? E qualquer tipo de relação que é alimentada por vulgaridade vai morrer de fome. Se aspectos vulgares da vida, porque nos é apresentado a perspectiva sexual com uma distorção que o mundo tem colocado, né? Como uma estratégia justamente de Satanás acabar com a família, porque essa é a base da sociedade. Se ele acaba com a figura da santidade no sexo, então ele termina com a família e acaba com você como vida, e você se coloca por cima dos princípios de Deus que são estabelecidos para você ter uma vida feliz. Sabem, eu penso o seguinte, né? Uma vida centrada na satisfação, nos desejos da carne, né? Que fala Paulo, tanto isso aí, é uma contradição com relação ao evangelho, né? E vai tornar ao indivíduo um mero escravo do prazer. E que mais, e que mais, e que mais, e nunca vai ser o suficiente. Então, tem que separar essas questões, tem que deixar em claro a pessoa que, por exemplo, que fica. Tem gente que nem namora, né? Fica um, fica com outro, fica lá, e toma o relacionamento pré-namoro como algo totalmente egoísta, de autossatisfação, né? E se esquece a pessoa que namora sem limites, de que seu corpo é templo do Espírito Santo, é propriedade de Deus, foi pago, alto preço na cruz do Calvário. Por quê? Porque eu pertenço a Ele. Se meu corpo pertence a Ele, por que eu vou degradar? Por que eu vou fazer o que eu quiser e vou me deixar... minha autoestima, inclusive, vai ser deteriorada a partir que eu me exponho a estar com uma pessoa, com outra, e sem compromisso, e sem uma búsqueda de uma relação respeituosa, né? E o pior é depois que de algum tempo você se sente usado. E aí, como falar que a autoestima baixa, e como se você fosse capaz de provocar um real e constante interesse em alguém quando isso não está com uma base clara, né? Então, carícias são como um toboágua, né? Sabia? É toboágua, né? Que chama, amor? Toboágua, né? A carícia é como um toboágua. Desceu, não para mais, gente. Desceu, você perguntava a mão, né? Desceu, não para mais. Então, o problema é chegar e a piscina vai estar vazia, né? E antes de tirar a roupa, verifique se isso não vai tirar a sua paz, né? O seu caráter. Por isso, Paulo, quando explica, você me perguntou uma perspectiva bíblica. Paulo, de maneira sábia, dizia assim: fuja das paixões, da imoralidade juvenil, sexual, né? Ou todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, é o que diz Paulo. É como José preferiu perder a roupa que perder a consciência. Ele fez uma escolha em base a seu caráter nobre. E pensa numa mulher que insistia, não era uma vez, era todos os dias. Pense numa mulher com sono, porque diz todo dia queria se deitar com José. Uma mulher cansada, que queria dormir, né? Então, todo dia queria dormir com José. Então, gente, José disse assim: eu estou fora disso aqui. Por quê? Porque todo pecado tem a sua consequência. E ele preferiu realmente conservar a sua consciência, uma consciência limpa, né? Bom, eu posso falar muito mais, mas eu acho que já está de bom tamanho.
né? Pastor, eu vou fazer questão de assistir essa live de novo, só para poder anotar umas frases suas. Eu achei, assim, as melhores, entendeu? Antes de perder a roupa, verifique se você não vai perder sua consciência. Antes de, me quer? Dos neurônios e dos hormônios, rapaz, umas coisas maravilhosas. E eu digo assim, a Bíblia, ela traz esse conceito de que a sexualidade foi reservada para aqueles que se casam. Gênesis 2:24, ele fala muito abertamente sobre isso. O indivíduo, primeiro, ele deixa pai e mãe, né? Ele faz os planos da vida, ele se consolida. Agora ele se une à sua mulher, e aí os dois se tornam uma só carne. É uma coisa que, para mim, soa imensamente interessante, é que Deus, como criador de todo o relacionamento, do homem e da mulher, preserva uma hora certa, um momento correto, para que a sexualidade faça parte da vida dos dois. Ou seja, a castidade, a pureza sexual, um relacionamento de namoro sem sexo, conforme é o conselho de Deus, é tão importante para Deus que Deus faz questão de deixar isso declarado. E, doutora, eu acho que agora eu preciso passar a bola para que a senhora possa nos dizer qual é o problema quando as pessoas, ao namorar, constroem uma sexualidade deturpada. Quer seja pela prática, quer seja pela má formação nas informações, e, enfim, as implicações, como é que isso afeta os indivíduos para que esse relacionamento seja sustentado, que é o plano de Deus é que eles permaneçam, né? Por favor. O áudio, isso. Aí. Abriu. Os problemas, eles vão vir, inevitavelmente, e muitos deles a gente vê aqui no consultório. É interessante que hoje em dia acontece alguma coisa. A geração, a juventude atual tem um desejo de experimentar, porque se não der certo, já faz outra escolha. Então, antecipa alguns passos antes da hora e as consequências vêm. As consequências vêm desde a perspectiva cristã, porque tem o conhecimento e aí gera culpa. Depois tem o que é construído e é mal aprendido, porque você falou de mal informação, se torna como verdadeira alguma coisa que não é. E a partir daí se cria expectativas em função do que deveria ser um relacionamento saudável, com bases que não são saudáveis. E aí vem os problemas. Se produzem muitos traumas. Porque aquela menina que de repente permitiu, não soube falar não, ela precisava primeiro aprender a falar não em vários aspectos da vida. E a partir daí, quando ela faz uma escolha e vem as consequências, que infelizmente elas vão vir, não necessariamente vem em forma de barriga, não necessariamente elas vêm em forma de gravidez, às vezes elas vêm numa estrutura muito, uma culpa, um trauma severo em função da leitura que ela fez, que parecia ser amor, mas se tornou um abuso, e muitas vezes são anos para tentar resolver, tentar ajustar. E enquanto eu ouvia vocês, eu penso numa coisa. A gente deseja que os jovens cristãos, eles não passem, eles aprendam da forma sábia, eles não passem por certas experiências negativas para entender que elas são ruins para eles, mas é mais natural que os nossos jovens, eles estejam levando na cara, levando na cabeça, porque eles não têm ferramentas sólidas para tomar uma decisão no momento certo, para dizer não, para escolher, porque eles não aprenderam. Às vezes, os pais não têm um espaço de conversa. Às vezes, o que a menina quer não é sexo, é se sentir amada. Mas se a única forma que parece que ela vai receber amor é aquela, a entrega. E hoje em dia, parece que tudo fica muito mais normal.
muito mais aceitável, e depois a gente tenta resolver, mas as consequências vêm, e vêm de uma forma severa. A gente experimenta isso no consultório, inevitavelmente, todos os dias. Então, entender mesmo o que eu preciso ser antes de receber é fundamental. O conhecer, o namorar, o estar com alguém tem muito mais a ver de que o outro funciona como um espelho e me ajuda a ver aquilo que eu não consigo ver. E a partir daí eu posso crescer e aprender. E, inclusive, o dizer não, inclusive o controlar essa mão que fica aqui em cima, que não é fácil, todo mundo já foi jovem, todo mundo sabe do que se trata, hormônios, é fundamental para ter um relacionamento saudável, sem culpar o outro, sem recriminar o outro, sem se desencantar pelo outro. O que parecia um pão gostoso vira um pão embolorado. Então, é fundamental que certas escolhas que a gente faça, a gente possa antecipar o futuro, para não cair num erro e numa frustração, numa decepção. Sabe que só complementando aqui, pastores e Lisle, quando a gente fala de sexualidade, né? Ou por que não termos relações sexuais antes do casamento, né? Algo importante a gente a considerar é que aquilo que vale a pena ter, vale a pena esperar. Então, isso que Deus deixou um presente. Então, não desembrulhe o presente na hora que não precisa ser. Então, espere. Deus determinou todas essas etapas com um propósito preponderante na vida. Mas tem gente que diz, mas, meu pastor, a carne é fraca, eu sou débil. A carne é fraca? Mas quem te disse que pecado é vitamina? A carne é fraca quando o caráter é fraco. Quando o caráter não é forte, a carne é fraca. Então, é uma coisa de uma robustez, uma vida robusta em Cristo, que vai fazer que você possa fugir mesmo da tentação e se preservar para o momento que ele mais quer, porque realmente traz certas consequências de desgaste, não? E isso tem a ver também com tentação, tem a ver com pecado, e não existe maior tentação que aquela que você não possa vencer. Então, Deus está ao seu lado, mas se o princípio do namoro está afirmado no que Deus quer para eles, então Deus vai ajudar. Deus vai acompanhar. Nunca você pode confundir entre ser amado e ser desejado. São coisas muito diferentes. E tem cara que é bandido mesmo. Ele sabe como fazer o esquema. Tem menina que também o é. Então você não pode trocar o eterno por aquilo que é passageiro. Simplesmente porque é legal, porque gostou, porque me satisfez e ponto final, né? E o jovem, me deixa estabelecer isso aqui, porque isso é importantíssimo, né? O jovem cristão, ele não fica mostrando aquilo que é para o casamento. Fazer merecer. Não anda mostrando isso aí. E quando estão em jogo nossos princípios, qualquer centavo vale 1 milhão. Se o princípio, então é passo a passo, parte por parte, para você ir crescendo um com o outro. E você não pode negociar os seus princípios. O negócio não, é um mau negócio você negociar seus princípios. Então, coloque o princípio por sobre todas as coisas e Deus vai ajudar para que seu namoro seja saudável, que seja correto diante dos olhos de Deus, dos homens e do respeito que você merece e que eu mereço na hora de estabelecer uma relação que, quando está enraizada em Cristo, é para a eternidade, né? Pastorzão, que lindo, né? Que orientação maravilhosa. Eu queria pegar 2 pontos aqui, um do pastor e um da doutora Lisle.
né? A dona Lisley disse que no consultório dela, ela recebe muitas pessoas, né, que sofreram com isso, pelas más escolhas que fizeram, decisões que tomaram, né? Mas ela disse que muitos aprendem com a experiência dos outros. Mas, pastor Campitelli, e se agora está nos assistindo um querido nosso aqui, um jovem, uma jovem, né, um adolescente, que de repente ele fala assim, nossa, mas eu já errei, né? Eu acabei não olhando direito esses detalhes e acabei me expondo, né? Acabei chegando aos finalmente, vamos dizer assim, não consegui. Agora eu não valo mais, então? Agora eu desisto. O que eu diria para alguém, pastor, que de repente está nos assistindo e fala assim, puxa, eu errei, não consegui me segurar na pressão do grupo, né? E a hora que eu vi, me afundei nisso. Há esperança? O que podemos dizer para eles? Com certeza, quando a gente fala de questão de escolhas, e com base no que Deus quer para seus filhos, porque eu tenho escolhas? Porque eu sou livre. E isso é algo fantástico que Deus nos fez, a liberdade. A liberdade que eu tenho de escolher. Então, mas Deus quer conduzir essa liberdade, mas qualquer ato tem a sua consequência. E as escolhas, más ou boas, vão ter as suas consequências. Mas marcas sempre vão ficar. As marcas vão ficar. Isso é... Você vai carregar com certas marcas. Mas o legal, a boa notícia é que Deus é especialista em restaurar vidas. Ele é especialista. É o que ele melhor sabe fazer. Além de ser o seu criador, ele sabe como reparar as coisas. E ele sim pode dar o perdão. Se você o buscar, se você entendeu que você errou, então você vai procurar por perdão. Você se arrependeu, isso não está certo. Está me fazendo mal. Então Deus me ajuda. E é um caminhar com ele, é um processo, é um crescimento. E então, sim existe alguém que possa ser virgem de novo. Sabia? É virgem de consciência. Inclusive, Paulo já fala, não me lembro no texto, que fala sobre a circuncisão do coração. Não fala do aspecto físico. Fala do aspecto de se preservar ou essa importância, essa aliança que Deus quer fazer com seus filhos é do coração. Então, se Deus te perdoa, ele esqueceu. O problema é que você continua lembrando. Quando ele diz que joga nas profundezas do mar, já foi. É você que anda, vai lá e vai pescar, né? E traz de volta aquelas lembranças, aqueles momentos, talvez, que foram de prazer, mas que Deus disse assim, você não pediu perdão? Então eu vou corrigir isso aí e vou te ajudar para que essas consequências não sejam manifestas numa vida que você vai carregar para sempre. O problema é quando você já não, a tua consciência já não percebe que tem espaço para o Espírito Santo. E isso é preocupante. Se você acha que isso é normal, se está tudo bem, mas se você realmente precisa do perdão, Deus o dará. E ele vai restituir essa virginidade. É assim, porque uma virginidade de consciência, de alma e de coração. E Deus consegue fazer isso. Por isso que alguém pode, por exemplo, eu vou casar com alguém que não é virgem. Posso, seria interessante, mas se ele já perdeu a sua virgindade, ele já conheceu outra pessoa, né? Biblicamente diz conheceu, houve intimidade. Se essa pessoa se arrependeu, ama a Deus, ela vai, junto contigo, andar no princípio bíblico, né? Então, claro que existe esperança, porque quem anda com Deus, anda na esperança e anda na verdade, e Deus quer fazer isso para os seus filhos, né? Que coisa boa é a gente poder entender que no abrigo que a gente pode encontrar em Deus, há oportunidade para uma renovação. E para a gente poder fazer diferente a partir daqui do que talvez alguma coisa que tenha ficado para trás. Mas eu acho que há também no abrigo de Deus um ambiente muito próprio, muito seguro e muito legal
porque Deus não está te impedindo quem nos assiste agora, de ter um namoro, e ter um namoro muito legal, muito divertido, muito alegre, muito gostoso, em que vocês crescem juntos, fazem planos juntos, em que vocês já sonham com algumas coisas juntos. Eu me recordo aqui que eu e minha esposa, nós ainda quando namorávamos, já trabalhando, nós fizemos um plano, nós queríamos muito construir a nossa casa. A gente não queria comprar um apartamento pronto, a gente queria ser o nosso, do nosso jeito, a nossa planta e tal. E nós começamos a fazer planos financeiros juntos. A primeira coisa que nós fizemos foi comprar um terreno juntos. Eu e ela, namorávamos ainda, e fizemos a compra de um terreno juntos. Depois nós começamos a ter uma conta, onde nós depositávamos fielmente a cada mês um pouquinho também, porque nós tínhamos o plano de fazer a nossa casa juntos. Bem, isso tudo ficou para trás, porque depois de ir fazer teologia, nós saímos da nossa cidade, nosso terreno continua lá, os planos mudaram, mas como a gente se empenhava naquilo. E eu acho que é muito legal, para quem está junto hoje, criar objetivos juntos. Doutora Lise talvez possa acrescentar, nós já falamos aqui, né, dos objetivos comuns, de algumas coisas do sentimento, algumas coisas do casal, do futuro, e isso abrange também a vida espiritual, isso abrange a vida profissional, abrange sonhar a ideia de família quando a gente se casar. E eu queria justamente agora, já nesse momento final, como últimas palavras e como conselho também, começando pela doutora Lisne, dar a você, doutora, a oportunidade de falar para essa juventude bacana, maravilhosa, fiel, que realmente tem sido sensibilizada pela palavra de Deus, que se sente tocada por toda mensagem, toda oportunidade de ouvir do evangelho e da maneira como Deus lida com tudo isso. Ou seja, a gente já falou aqui, namoro é de Deus, namoro foi criado por Deus, cada coisa no seu tempo, as melhores escolhas, a gente poder se localizar em cima disso aí, criar objetivos juntos e fazer isso da melhor maneira, sem ficar se expondo a situações que trazem oportunidades do pecado, do erro, enfim. Então, coloca para a gente, em suas palavras, o que mais pode ser acrescentado nessa questão dos objetivos, do viver juntos, que vão trazer essa solidez, para que a vontade de Deus se cumpra na vida de cada um desses namorados ou solteiros que estão na pretensão. Então, o que é que a gente pode dar de dicas para que seja acrescentado nesses planos juvenis e tão especiais que a gente tem entre os nossos ouvintes de agora? Quando Deus nos criou com tanto amor, Ele planejou um futuro assim, perfeito para nós, uma vida plena, uma vida onde a gente se sinta inteiro, completo. E para o primeiro passo para a gente chegar até aí, até esse lugar que Deus deseja para nós, é ter um olhar de compaixão generoso conosco. Nós não somos perfeitos. Talvez não tivemos a família perfeita, talvez os modelos que a gente aprendeu de namoro, de casamento, as histórias dos nossos avós, elas são horríveis e a gente não quer repetir isso. E elas nos marcam de alguma forma que às vezes nos fazem que a gente tropece uma e outra vez tentando acertar porque a gente simplesmente não aprendeu. Então, um ponto importante, seja generoso com você. O erro que você cometeu, talvez, não define você. Porque você pode receber de graça esse amor e esse perdão. Então, a partir daí, invista naquilo, em ser a melhor versão de você mesmo, em ser aquilo que Deus planejou para você. Como príncipe, princesa, filhos do rei do universo, né? Então, trabalhe naquilo que você percebe. Assim, olha, eu tô apaixonando nisso aí. Eu percebo que eu repito certas condutas que eu não gostaria, e às vezes ao me relacionar, uma e outra vez eu tô fracassando porque isso não tá dando certo. Então, esse autoconhecimento prévio é muito importante para você desenvolver aquilo que você deseja do outro. É como traçar um mapa. Para você saber aonde você quer chegar, você precisa saber onde estar. Então, pensar sobre isso é importante, sim. Visualize de que maneira você quer se ver
daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, que coisas você quer construir, com quem você quer estar, com que tipo de pessoas ao seu redor, por que não com que tipo de família? Há coisas que estão fora do nosso controle, mas outras, se a gente não sonha, visualiza, é difícil, a gente vai vivendo assim, deixando que a gente vai vivendo como um vento balançando a palmeira, que vai de um lado para outro, independente da circunstância. Então, pense nisso, na pessoa inteira que você quer ser. Para isso, coloque no GPS onde você está, aonde você quer chegar. E a partir daí, assuma a responsabilidade pelas suas escolhas. Faça o seu papel e deixe Deus agir o resto. Eu acho que essa era a parte espiritual do pastor, mas eu já introduzi. E o legal é o seguinte, é que aí em casa vocês conseguem se entender plenamente. Então, pastor, pegando a deixa da lista, Sí, me, traz para a gente essa abordagem especial agora. me deixó con la cara no go, ¿no? Ahora sí. Saben, quando vejo os tempos que estamos vivendo, que são tão tensos, tão complexos, onde a gente é invadido por tanta informação e deformação do que Deus quer realmente para a nossa vida, essa revolução sexual, né, que se apresentou nos últimos 20, 30 anos de uma maneira assim, tão rápida, tão efusiva também, né? Na verdade, não produziu tranquilidade mental, mas confusão, trouxe contradição, trouxe conflito. E os jovens realmente, eu oro por meus jovens, porque nós amamos vocês. E queremos que vocês façam as melhores escolhas para a vida de vocês. Então, entre tudo isso, Paulo tem um conselho muito legal. Eu queria ler aqui em Romanos 12, 2, né? Diz Paulo, eu vou ler numa outra versão que diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. O mundo tem uma proposta, mas Deus tem outra proposta. Então ele vai dizer, não viva como todo mundo vive. Deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Esse é o objetivo de Deus, transformar nossa mente. Ele quer mudar o tempo todo isso em nosso coração, nossa mente. Né? Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, é perfeito e agradável a Ele. Então voltamos ao início, questão do princípio. Deus quer mudar, quer transformar, isso que Ele fazer de maneira diária. E se eu estabelecer minha vida em base ao que Ele quer e a sua vontade, então eu vou viver uma vida de liberdades nele. E a plena felicidade somente vem dessa mudança que ele quer realizar. E não naquilo que eu quero viver a partir da proposta que o mundo faz. Sabe, quando a gente fala da Bíblia, a Bíblia não é um livro de autoajuda. É um livro, o livro da ajuda do alto. Está entendendo? Vocês tomam assim como que se fosse um livro de autoajuda, a palavra de Deus. Não, é a ajuda do alto que está vindo para estar diariamente com você nas tuas lutas. Então, vire as páginas da Bíblia e elas vão virar as páginas da sua vida. Deixe que esteja norteado tudo que você é. E Deus tem pensamentos bons, diz em Jeremias, com relação a você, ao sonho que você tem. Ele quer sonhar junto com você. E nada melhor que deixar que Ele possa conduzir a nossa vida. Deus abençoe muito vocês. Obrigado aí pelo convite. E foi muito bom estarmos e conversarmos de assuntos tão cruciais e importantes para a nossa juventude, né? Pastor, eu que quero agradecer aqui o privilégio de poder estar com vocês e também com o pastor Josemar, num diálogo tão bonito, tão saudável, tão bacana, que eu tenho certeza que estará ajudando, assim, diretamente a quem provavelmente nesse momento nos assiste. Eu queria agradecer vocês, pastor, o senhor tem sido uma grande inspiração para todos os que lhe ouvem, lhe observam, e também, doutora, foi um privilégio te conhecer. O pastor Valiante, quando nos recomendou sua presença aqui,
Ele falou, vocês vão ganhar muito em tê-la nesse diálogo. Então, pode ter certeza que vai ser uma grande bênção. E foi, e eu quero te agradecer e pedir muito aqui a Deus que possa continuar te dando sabedoria para aconselhar aqueles que te procuram. Eu sei que essa não é uma tarefa fácil, então que Deus possa também te dar muita sabedoria e que vocês aí, no âmbito da casa de vocês, lá em casa, assim como vocês também já deixaram bem claro aqui, a gente tem uma frase que nos segue, né? A melhor fase do namoro é o casamento. Então, que esta fase especial de namoro dentro do casamento continue aí acontecendo na vida de vocês e para todos aqueles que nos assistem também, que vocês tenham não tão somente boas escolhas de com quem se relacionar, mas que vocês tenham também a boa decisão de sacramentar este relacionamento a partir de um relacionamento sólido, em casamento, e assim podendo desfrutar das benesses daqueles que são casados, que é uma vida sexual madura, gostosa, em bom ambiente e com a bênção de Deus para a sua felicidade também. Se você, como nos ouviu aqui, alguém que em algum momento deslizou, se aproprie da bênção do perdão de Cristo Jesus, renove sua alma com ele e vem com a gente, porque nós vamos terminar nessa hora com uma oração. Pastor Campitelli, por gentileza, olhe por nós, olhe para nós aqui, e que a bênção de Deus esteja com todos vocês também. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos, obrigado por essas reflexões que temos feito, e no conjunto de vários elementos que vieram da Tua Palavra, também do conhecimento humano, da abordagem que o Senhor deixou para a vida cristã em um namoro, no casamento, para a sexualidade, que o Senhor possa conduzir a nossa vida, abençoe nossos jovens que estão nessa fase das escolhas, que eles possam ser dirigidos por Ti, e a maior alegria será eles formar uma família, casar, e assim realmente Te honrar com suas vidas, com suas profissões, com tudo que eles são, para também pregar e anunciar a Cristo Jesus como o doador da vida e o doador do amor, Senhor. Abençoa os pastores, a minha esposa, a mim, e obrigado por essa oportunidade. Oramos e colocamos nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, as famílias de São Paulo agradecem, e que Deus seja louvado pela casa de vocês aí. Pastor Josemar, doutora Lisley, que Deus abençoe a todos vocês, foi uma grande bênção estar com vocês aqui, tá bom? Que Deus esteja com todos.